Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Ainda dentro de fenômenos térmicos, desta vez iremos falar da dilatação térmica dos sólidos, líquidos e gases. A identidade abaixo é minha, Maneca Nzoi ou simplesmente Nzoi Júnior. Se não estás inscrito no canal, aproveite, inscreva-se e estarás ligado de todos os outros vídeos que estão por vir. Aproveite também a compartilhar o link e assim estará a dar mais força no trabalho em que fazemos. Então vamos ao que nos interessa na aula de hoje. Dilatação térmica. Eu acho que já se perguntou por que durante muito tempo do uso de uma panela, principalmente na parte traseira, ela chega a ficar curva. E também eu acho que já se perguntou quando esfriamos a água, ou por outros, quando levamos a água, colocamos no congelador, depois de um bom tempo, a água congela e a garrafa tende a aumentar de tamanho. Então, estas e outras questões iremos perceber durante a abordagem desta aula. Então, dilatação térmica é o nome que se dá ao aumento do volume de um corpo devido ao aumento da sua temperatura. Então, a panela que depois de um tempo fica curva e a garrafa de água que depois de um tempo aumenta de tamanho, estes são exemplos da dilatação térmica. Esta dilatação ela acontece em todos os estados: estado sólido, estado líquido e no estado gasoso. Vejamos agora a dilatação dos sólidos. Ocorre quando o sólido é aquecido, fazendo com que haja aumento da vibração ou agitação das partículas. A distância entre as partículas aumenta, provocando a dilatação do sólido. E durante o aquecimento, o sólido dilata-se em todas as direções. Vejamos a seguir quais são essas direções. Temos aí a linear, superficial e a volumétrica. Agora vamos caracterizar cada uma dessas direções, começando com a dilatação linear. Dilatação linear é aquela em que predomina a variação em única dimensão, ou seja, o comprimento. Nada, não percebi. Não se preocupe. Tenho um exemplo aqui mais concreto que também pode ajudar na percepção desta frase aqui. O exemplo é este. Na dilatação de um fio elétrico ou linha férrea, apenas poder-se-á notar mais a variação do seu comprimento. Está a ver? Na dilatação de um fio elétrico. Então estamos na dilatação linear. Também o exemplo da linha férrea, depois de um tempo a linha férrea pode ficar curva, provocando assim desnivelamento e outras consequências. Em seguida vamos também caracterizar a dilatação superficial. Vejamos também. É aquela em que predomina a variação em duas dimensões, ou seja, a variação da área. Tenho um exemplo também. Dilatação de uma chapa metálica ou tampa de panela. Ou também podemos dizer aquela superfície traseira da panela, Depois de um tempo ela fica curva, então dilatou-se. Então aquele tipo de dilatação nós chamamos de dilatação superficial. Dilatação que corresponde a uma certa área. E a última, temos aqui a dilatação volumétrica. É aquela em que predomina a variação em três dimensões, ou seja, a variação do volume. Um exemplo concreto, a dilatação de uma esfera metálica. E também temos a dilatação dos líquidos e gases. Olha, assim como os sólidos, os líquidos e os gases também sofrem dilatações. Elas também sofrem dilatações com o aumento da temperatura. Já que os líquidos, assim como os gases, elas não têm a forma própria. Então, aqui só vamos estar perante a dilatação volumétrica. Os líquidos e os gases aumentam de volume quando aquecidos e diminuem quando arrefecidos. Isso, nós estamos dentro do contexto. E
temos o fenômeno anomalia da água. Vamos ver quando é que isso acontece. Ao ser esfriada, a água, ela diminui de volume, como os outros líquidos, mas só até 4 graus Celsius. Se a temperatura continuar caindo, baixar até 4 graus Celsius, o volume da água começa a aumentar inversamente. Agora, se for aquecido de 0 graus a 4, a água diminui de volume, mas a partir de 4 ela começa a se dilatar, viu? Quer dizer, aqui o processo já é o contrário. Na dilatação dos sólidos, há aumento ou o corpo dilata-se quando aumentamos a temperatura. Mas no caso da água, aqui acontece o contrário. A água aumenta de volume quando é resfriado. Quando a temperatura está abaixo do 4 graus Celsius, então a água começa a aumentar de volume. Obrigado pela atenção dispensada e ficaremos para a próxima aula, onde trataremos de transmissão de calor.